Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mas às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Bom dia para você! Estamos começando o Bem-vindo Romero na presença do Padre Joãozinho. Que bom poder receber você aí do outro lado da telinha e que bom poder receber também Padre Joãozinho aqui conosco. Bom dia, seja bem-vindo ao Bem-vindo Romero, Padre. Bom dia, bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui sempre na casa da Mãe Aparecida. Inclusive, você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero, nós vamos hoje falar a respeito dos 100 anos da Congregação dos Deonianos aqui em Taubaté, cidade próxima aqui de Aparecida também. E nós vamos contar isso para você, inclusive contar também sobre um show que vai comemorar essa data. Mas tudo isso você vai ficar sabendo daqui a pouquinho aqui no Bem-vindo Romero. Bom, por falar em encontro, nós aqui no Bem-vindo Romero estamos tendo esse encontro gostoso também com o Padre Joãozinho. E vamos lá conversar com ele agora, saber um pouquinho, inclusive, Padre, que como é bom podermos celebrar 100 anos da presença dos deonianos aqui em Taubaté, não é mesmo? Pois é, verdade, Bianca. 100 anos não são 100 dias, né? Não. 100 anos. 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial, foi até 1918. Então, nós viemos... Você sabe, Bianca, eu estava aqui em Aparecida, dormi em Aparecida essa noite. E o trem passa aqui. Sim, passa inclusive de hora em hora quase na madrugada, né? Eu percebi. e ele passa também Taubaté. Sim, sim. Ele passa bem no lado, sabe que no nosso conventinho, lá, conventinho porque tem o conventão que é dos capuchinhos. Então, o nosso é o conventinho, na Vila São Geraldo. Nós temos lá um cemitério dos nossos patriarcas, aqueles que vieram desde 100 anos atrás, até antes. Porque o primeiro deoniano que pisou em Taubaté foi o nosso fundador, Padre Deon, com o trem. Ele não parou, não havia nenhum deoniano aqui, isso foi em 1906. Olha só. Os redentoristas estavam chegando aqui em Aparecida, não sei que ano que chegaram, porque é 125 anos, 125 anos, foi em 1894. 1894 foi quando chegaram, né? Nós chegamos no Brasil em 1893, no Nordeste, em Recife. E o Padre Deon veio visitar, mas depois em 1903 nós fomos expulsos do Equador e um padre foi para o Congo, na África, depois se tornou bispo lá, Monsenhor Grison, e o outro desceu para Santa Catarina, o Padre Lux, e começou lá a obra deoniana. Em 1906, 3 anos depois, o fundador Deon, francês, veio então, passou por Recife, foi descendo, chegou no Rio de Janeiro, pregou um retiro para os beneditinos e pegou o trem.
Aí com o trem ele passou por Taubaté, ele descreve isso nas suas memórias, fala da Araucária, fala da Trapa Maristela, ali naquela região de Taubaté e Tremembé. E depois ele seguiu para São Paulo e foi até Santa Catarina. Mas isso era em 1906. A Diocese de Taubaté foi fundada em 1908. E o primeiro bispo foi Dom Epaminondas. E os capuchinhos deram a ele o seminário, mas não tinha padre. Então o prior da Trapa Maristela iria para a Bélgica. Ele falou, vê se arruma padre lá. E lá ele encontrou com esse padre Deon. Sim. Isso já era 1910, o seminário foi fundado em 1910. O Padre Deon imediatamente disse para o padre Pedro Stormes, que estava lá em Santa Catarina, um alemão, passa em Taubaté e conversa com o bispo. Em 1913, ele passou aqui, foi para a Alemanha e falou, pode deixar que eu vou arrumar padre lá. Em 1914 estoura a guerra. Eis que veio a guerra, né? Aí o mundo para e o padre Pedro Stormes fica provincial lá na Alemanha e espera até 1918, olha que história, 1918. E aí ele manda uma mensagem para o Dom Epaminondas dizendo, e aí, o senhor ainda quer padres? Porque a Alemanha estava na guerra, Sim. Aquela coisa toda. E aí ele era um padre alemão. Aí o Dom Epaminondas disse, que os padres venham. E de fato, ele deu uma ordem lá para o pessoal lá em Santa Catarina, dizendo, manda um padre para Taubaté. Escolheram o padre Pedro Franck. Ele se preparou, fez as malas, tudo e morreu. Morreu de tifo. Então podia ter desistido. Olha quantos motivos para desistir. Mas ele não desistiu, eles não desistiram. Pensaram, morreu um, vamos mandar agora 3. Aí escolheram o padre Fernando Baumhoff, 3 alemães. Fernando Baumhoff, o padre Guilherme Toneck e um irmão. Os redentoristas também têm irmãos, né? Sim, temos. Um irmão, Luiz Cronenbrock. E realmente eles chegaram no dia 20 de dezembro de 1919 e a partir de 1920 começaram a cuidar lá do seminário diocesano. Depois compraram aquela chácara no então bairro do Arião, hoje Vila São Geraldo. Começou a ser conhecido como Chácara dos Padres Alemães, Chácara do Padre Fischer, que é um que veio depois, e finalmente Conventinho, como é até hoje conhecido, a Faculdade Deoniana, conhecida no Brasil inteiro. Padre, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa, porque conhece às vezes, sabe a palavra, a terminologia deonianos, mas qual é o carisma dos padres deonianos? Então, deoniano porque nós fomos fundados por esse francês do século XIX, Léon Deon, por isso deonianos, Faculdade Deoniana. Sim. Deon porque a família dele veio de uma região chamada On. Então ele era a família Deon, né? Então a coisa vai longe. Mas ele, o padre Deon, então nasceu em 1843 e morreu em 1925. E ele foi um padre que nasceu no dia 14 de março. E ele diz assim nas memórias, fui batizado 10 dias depois e aqui eu encontro todo o meu carisma, todo o sentido da minha vida. Ora, 14 de março, 24 de março, que é a véspera do dia 25 de março, a Anunciação. E aí é todo et mantilla Domini, quer dizer, eis aqui a serva do Senhor. Então ele diz que nessa disponibilidade de Maria, ele encontra todo o sentido, todas as nossas promessas, o sentido da nossa vida. E aí ele funda uma congregação em 1877, 78, chamada Oblatos do Coração de Jesus. Oblato significa aquele que se integra, que se entrega incondicionalmente a Deus. Então esse é o nosso carisma. Quando você vê um deoniano, tem essa cruzinha aqui, né? Muita gente me pergunta assim, 2 perguntas que o pessoal faz sobre o carisma. Padre, o que significa essa cruzinha? Eu vejo que o Padre Zezinho também tem, sim. Todos nós trazemos essa cruz. Não é a cruz do Padre Zezinho, é a cruz do deoniano. O Padre Zezinho é deoniano, então ele usa essa cruz. Ela tem um coração aberto, né? Que é a disponibilidade, e essa oblação, unida à oblação de Cristo, apara as arestas do mundo. Você veja, a cruz está com as arestas aparadas. Então, o nosso carisma é o amor oblativo e a reparação. Então, quando você ouve falar de padre reparador, na Espanha somos conhecidos como padres reparadores. Então, o nosso carisma poderia ser traduzido como amor e reparação, um coração aberto, solidário, disponibilidade reparadora,
Esse é o nosso carisma. E, inclusive, até com a história aqui para nós, para o Brasil, com relação às chegadas dos deonianos, principalmente a Taubaté, também tem toda essa reparação, principalmente depois da Primeira Guerra. Porque o quanto não foi pensado também em se reparar todas essas pessoas, porque, de uma certa forma, o mundo inteiro, apesar de hoje se uma guerra surgisse hoje, seria muito mais globalizada do que naquela época, né? Porém, o mundo inteiro sofre com uma guerra, o mundo inteiro fica apreensivo com uma guerra. Então, quanta reparação também os deonianos já não fizeram no coração e na vida de tantas outras pessoas. Você sabe, Bianca, que existem 1000 formas de reparar. Uma delas é pela comunicação. Nós estamos aqui de manhã, cedinho, falando aqui no Bem-vindo Romero. E lá em Taubaté, muitos já esqueceram disso. Mas uma história bonita que tem é que depois de alguns anos, veio lá um outro padre, meio alemão, meio francês, chamado Padre Pascoal Lacroix. E ele pensou assim, como é que vamos construir seminário? Não tem dinheiro, né? O mundo está destruído pela guerra. Então ele começou a escrever. Ele era alemão, aprendeu português, começou a escrever livros. Eu achei nos papéis velhos lá um livro de 1930. Olha só. 1930, em que ele ia de casa em casa vendendo livro para construir seminário. Então o nosso seminário foi construído pelo trabalho desse e de tantos outros comunicadores. E ele acabou, a coisa cresceu, ele fundou uma editora. Sim. Né? A editora SCJ. Que depois, quando terminou a finalidade, ela desapareceu. Mas ele tem livros assim como O Espiritismo à Luz da Razão. Até hoje, se você entrar na internet, você compra no sebo, Padre Pascoal Lacroix. Mas o mais interessante, e que essa história pouca gente sabe, no show do dia 8 agora, que é aniversário do Padre Zezinho, nós vamos contar essa história. Na década de 50, ele já estava mais idoso, ele celebrava as missas e havia lá um coroinha chamado José, o José Fernandes de Oliveira. Ele estava com 8 anos de idade e ele via o Padre Lacroix fazendo livros, vendendo de casa em casa e se inspirou no espírito de vanguarda desse padre, reparador, construtor de seminários, para se tornar também um grande comunicador. E o Padre Zezinho é quem nós conhecemos. Sem dúvida. Agora, Padre, para que a gente, antes de conversarmos um pouco mais a respeito, inclusive do show no sábado, que você vai ficar sabendo tudo aqui conosco. Mega super show. Mega super show, também para comemorar. Antes do show eu era cabeludo, sabia? Agora já não tem mais Depois como. Da produção desse meu show Deus. aconteceu isso aqui, ó. Mas assim, você vai saber tudinho, porque nós estamos comemorando esses 100 anos dos deonianos aqui em Taubaté. Comemoramos também o aniversário do Padre Zezinho, 78 anos. Você vai acompanhar tudo conosco nesse show. Mas antes disso, eu queria ouvir um pouquinho mais, Padre Joãozinho. Transmitido pela TV Aparecida ao vivo. Ao vivo, e você vai saber de tudo daqui a pouquinho. Agora, Padre Joãozinho, vamos cantar Dom Orlando um estava mais. falando ali para nós sobre a novena de Pentecostes. Falou tão bonito sobre a unidade, dizer que a divisão não é de Deus, é do demônio. Né? Eu fiz uma música uma vez que diz assim, ó. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra neste lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra nesse lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer, quero renascer.
renascer. Que a gente possa renascer diariamente com o Espírito Santo sempre. Tem 78 anos e não tem pessoa, de repente, que mostre melhor o símbolo dos deonianos aqui no Brasil do que o nosso querido Padre Zezinho. E exatamente por isso também foi pensado nesse show, Padre? Você sabe que a Câmara de Vereadores de Taubaté, inclusive, aprovou um projeto de lei tivemos até uma sessão solene agora, semana passada, fazendo do dia 8 de junho o dia oficial da presença deoniana em Taubaté, né? Porque nós fazemos parte dessa história. E o Padre Zezinho é aquele que melhor representa, não só por ser quem é, que já bastaria, sim, mas por ter vindo muito cedinho lá de Machado, muito cedinho, para Taubaté, antes dos 8 anos, quando ele então sentiu o chamado vocacional, depois aos 10 entrou no seminário e o resto da história a gente conhece, esse homem que é um dos principais comunicadores da Igreja Católica de todos os tempos. Aliás, por falar em show, Padre, inclusive o senhor mandou uma foto pra gente, né? Tá lá o Padre Zezinho já coloca olhando. Coloca crédito aí, foto do Padre Joãozinho. Tá lá olhando esse lugar que vai ser o show no dia 8, inclusive você vai ter a transmissão aqui a partir das 8 horas da noite pela TV Aparecida, um show que começou pequeno, mas que se tornou tão grande nesta homenagem tão bonita. Vamos receber grandes nomes também da música e principalmente vamos nos unir em oração, porque quem canta também está rezando. Foi muito curioso, porque inicialmente quando surgiu a ideia, então vamos comemorar esses 100 anos. Como? Vamos escolher a data do aniversário do Padre Zezinho. Aí a gente já comemora o aniversário dele, não é os 100 anos do Padre Zezinho ainda não, né? Ele chegará lá, né? Mas é os 78 anos do Padre Zezinho, 100 anos da nossa presença deoniana em Taubaté. Escolhemos o dia 8, a Câmara de Vereadores aprovou esse projeto e aí pensamos, vamos fazer um show, né? Mas aonde? Não, vamos fazer o show ali, no conventinho. Nunca teve um show ali, no jardim, por isso que ele está olhando assim, nossa, aqui na minha casa, eu fiz tantos shows pelo mundo inteiro e nunca fiz na minha casa. Pela primeira vez vou fazer Primeira vez embaixo da minha janela, né? E o Padre Zezinho não viaja mais desde 2012, por conta de um AVC e outras doenças que ele tem. Mas ele está super criativo, gravando discos. O AVC deixou uma pequena sequela, que ele tem dificuldade de juntar letra e música, mas ele está melhorando, sabe? E a nossa expectativa é que nesse show... Mantendo a atividade, vai também retomando tudo, E ele compõe. Bom, aí era para ser só Ir ao Povo, o Grupo Ir ao Povo, que é o grupo que acompanhou o Padre Zezinho, fazendo as principais canções de um show que eles chamam Tributo ao Padre Zezinho, que vai ter realmente um momento, porque o show mesmo vai começar às 7. A transmissão começa às 8 e termina às 10. Só que daí o pessoal começou a ficar sabendo que ia ter esse show e o sentido maravilhoso desse show. E aí veio o Fagner. Junto com o Fagner veio o Renato Teixeira. E aí veio o Zé Cabaleiro. E aí veio Cantores de Deus. Aí veio a Adriana Mello, lá do Piauí. E aí veio a Sônia Mara e o Fábio Carneirinho, do Juazeiro do Norte. 40 grandes músicos estarão naquele palco cantando 28 canções do Padre Zezinho, na verdade, 26 canções do Padre Zezinho, uma canção do padre que ensinou violão para o Padre Zezinho, que é o Padre Irala, um jesuíta, ainda vivo, e uma canção do Renato Teixeira, Romaria, que não poderia ficar de fora. Então esse para não contar demais o segredo, né? É porque senão perde a graça também, né? E eu gostaria de dizer também, Bianca, quem ainda quiser ingressos, corra lá no conventinho hoje e amanhã, porque parece que tinha só mais 100 ingressos VIP. São 4.000 pessoas, os ingressos praticamente estão esgotados, né? E a nossa expectativa é uma noite de muita alegria, muita festa, e nós somos, eu não poderia deixar de dizer isso aqui, nós somos muito gratos à TV Aparecida. O Padre Zezinho dirá isso várias vezes pelo resto da vida dele. A gente sabe do esforço que a TV Aparecida está fazendo para transmitir esse show, não só o esforço financeiro, porque é financiado pela campanha dos devotos, porque isso é uma obra de evangelização e não simplesmente uma celebração de aniversário, não é? Então nós somos muito gratos aqui à TV Aparecida, também pelo carinho. Já estava assim, tirando os nossos cabelos, agora está tirando o cabelo de um monte de gente também, né? Todo o pessoal
da TV, eu não vou dizer nomes, mas... É um prazer, padre, porque a gente, a partir daqui do Santuário Nacional e a partir de iniciativas como essas, a gente consegue chegar aos corações e evangelizar a tantas pessoas também, viu? Também gostaria de dizer o seguinte, algumas pessoas perguntam, aonde que eu tenho informações assim complementares? Porque o programa Bem-vindo Romero foi tão rapidinho, né? Acabou tão rápido, Padre Joãozinho quase nem cantou, então é só entrar no meu Face, né? É Padre Joãozinho SCJ, não o pé do... Ó, tá aí no Tá GC, aqui aparecendo, né? no GC. É só coloca agora ali no seu celular, né? Pega seu celular, coloca ali Padre Joãozinho e também tem um presentinho lá. Eu mando todo dia o mini sermão. Né? Que interessante. Você recebe mini sermão, um minuto só, né? Uma mensagem do dia que 12 milhões de pessoas entram. E eu mando também pelo WhatsApp. Então a pessoa que entrar no Face agora vai ter 2 links do mini sermão lá. E para aquelas pessoas que entrarem nesses grupos, não é? Lá no meu Face agora, depois eu vou fazer uma surpresa para elas. Então, ó, vocês aproveitem e dêem uma passadinha lá no Face do Padre Joãozinho para poder também ficar sabendo de tudo sobre o show e, é claro, também acompanhar o Padre Joãozinho. Agora,